Fala pessoal, meu nome é Lucas, eu sou sócio da Gaspar Moreno Advogados. Eu estou aqui com a minha sócia Elisa e a gente vai tratar de um tema muito comum no dia a dia aí, que é o divórcio e a união estável. Elisa, conta pra gente o que é uma união estável. Bom, essa é uma dúvida de muitas pessoas. Quando a gente está falando de casamento é fácil falar, né, Lucas? A gente tem uma certidão de casamento que atesta que as pessoas são casadas, mas quando a gente está falando de união estável, a gente não tem necessariamente um documento, apesar de que nós podemos ter. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. A união estável, ela nada mais é do que o convívio de duas pessoas com o intuito de constituir família. Então, em tese, não existe nenhum documento regulamentando isso, mas a pessoa, eventualmente, pode buscar um cartório para poder registrar essa união. Mas que você disse, o casamento, tudo bem, a gente tem a certidão de casamento, fica fácil comprovar. Mas e a união estável, como que a gente comprova? Exato. Se a gente não tem esse documento que eu falei que as pessoas podem ir no cartório para poder registrar, e isso normalmente acontece quando a pessoa tem esse convívio e ela precisa desse documento para conseguir o plano de saúde para alguém na família, enfim. Então a gente não tem esse documento do cartório que registra e menciona essa união estável, a gente vai ter que demonstrar isso através de outros elementos. Como a gente vai demonstrar? Normalmente a gente vai ter que comprovar a união estável quando ela termina. Porque antes não vai ter necessidade de a gente demonstrar. E a gente só vai comprovar efetivamente essa união estável se tiver algum interesse patrimonial por trás disso. Porque se você está dentro de um relacionamento em que vocês não têm bens que precisem ser partilhados, você não precisa fazer uma dissolução de união estável. Então, a união estável ela vai vir à tona e ser necessária a comprovação quando a gente está falando de alguma questão patrimonial que esteja envolvida. Seja numa separação, seja por conta de falecimento de uma das pessoas que estão dentro dessa união, tá? E como a gente pode demonstrar isso? É por um conjunto probatório imenso. Então, tudo que você tenha que demonstre que você efetivamente tinha o interesse de constituir família com aquela pessoa. Como a gente comprova na prática normalmente? Com fotos, com postagens em redes sociais, declarações, cartas de um para o outro, de amor, ou cartas que são direcionadas para o mesmo endereço, ou através de testemunhas, pessoas que conviveram com aquele casal e que saibam que efetivamente eles tinham aquela relação. Os filhos também é um indício de que a união estável existiu. Então a gente pode fazer essa comprovação através de diversas formas, né? Então aí fica livre para a pessoa trazer tudo o que ela tem que demonstre na prática que ela tinha um relacionamento com aquela pessoa. Então, a gente não tem uma certidão, um documento. As provas aí não é igual uma certidão de casamento, por exemplo, onde você tem atestado ali. É só quando finalizar, eventualmente encerrar aí a união estável, que a gente vai buscar essas provas, certo? Sim, aí você pode, e é até interessante você trazer esse assunto para a gente já entrar um pouquinho na questão da dissolução, de como pode acontecer. Essa é uma dúvida bastante comum. Exatamente. Né? Como eu mencionei lá no início desse vídeo, a gente tem a possibilidade de ir no cartório e registrar que eu vivo com união estável com alguma pessoa. Se tiver isso, fica mais fácil para você dissolver essa união depois. Se não tiver, ainda assim você pode fazer essa dissolução no cartório. Então você pode buscar um cartório para falar, olha, vivemos em união estável por tanto tempo, acabou, não estamos mais juntos, temos um apartamento, uma casa, um carro, sei lá quais bens, e vai ser dividido de tal forma, tá? Pode fazer por meio de cartório. Só que, para que a gente faça isso através de cartório, a pessoa não pode ter filhos menores e elas têm que ter consenso. E normalmente não tem consenso nessas situações. Normalmente não, né, pessoal? Normalmente não tem consenso. E se não tem consenso, judiciário. Aí não vai ter como, vai ter que entrar com uma ação no judiciário para você demonstrar que você realmente viveu em união estável com aquela pessoa durante tal período, que você teve filhos ou não teve filhos, que tem tais bens, para que isso tudo seja regulamentado dentro de uma demanda judicial. E você tocou num ponto importante antes de finalizar essa questão do documento, que diz respeito à dilapidação do patrimônio. Fala um pouquinho pra gente o que seria isso. Infelizmente, isso é uma coisa também comum na prática, né? Às vezes, uma das partes do relacionamento já está pensando que não quer mais seguir naquele relacionamento. Ela tem o conhecimento que, de fato, aqueles patrimônios que foram constituídos durante a união
terão que ser partilhados, e aí ela começa a totar medidas para tentar se desfazer do patrimônio ou passar para o nome de outras pessoas, para que o outro parceiro não tenha direito a receber aquilo no futuro. Então, Então ela começa a vender o patrimônio. Ela pode vender, passar para outra pessoa. Existem vários mecanismos de ela conseguir desviar esse patrimônio para que não fique no nome dos dois, para que não necessariamente tenha que fazer a partilha, né? Se tiver no nome de um terceiro, não vai partilhar entre os parceiros. Então, diante dessas situações, não está tudo perdido, tá? Então, se a pessoa estiver diante de uma situação em que o parceiro se desfez dos patrimônios, passou para nome de terceiros, a gente tem mecanismos de a gente tentar invalidar esses atos, tá? É uma medida judicial? Exatamente, para a gente tentar proteger o patrimônio. Então, a gente vai tentar trazer provas disso para que esses atos sejam invalidados e que a pessoa tenha os direitos dela resguardados. Enfim, quando a gente está falando de união estável, o regime que se aplica é o da comunhão parcial de bens, porque não tem nenhuma previsão anterior que as pessoas tenham estabelecido com relação a isso, então a legislação entende que vai ser o regime da comunhão parcial de bens. Então a gente precisa entender, quando a gente estiver falando disso, em que momento esses patrimônios foram constituídos, porque se eu estou falando de um patrimônio que naquele relacionamento foi constituído antes de as pessoas efetivamente se unirem, aí esse patrimônio não partilha. Então, tem esses pequenos detalhes que a gente precisa analisar. Então, as pessoas precisam ter em mente, assim, que vai ser partilhado o que foi constituído durante a união. Se isso, de alguma maneira, foi dilapidado, aí a gente tem meios e mecanismos para poder dissolver. E aí, aproveitando que a gente está falando de dissolução, é importante falar também que o divórcio também tem como ser feito através de medida extrajudicial. Muitas vezes as pessoas pensam que precisa entrar com uma ação de uma forma muito robusta, mas não. Eu não sabia disso. Pois é, a gente pode fazer pelo cartório, né? E outro dado interessante também é que as pessoas não precisam. Muitas pessoas que buscam a gente para fazer o divórcio, as pessoas ficam assim, mas eu preciso esperar tanto tempo? Isso até também é um tema interessante com relação à união estável. As pessoas perguntam, é necessário um tempo de estar junto para ser reconhecida a união estável? Não, nós não temos um tempo pré-estabelecido e definido para falar que teve união estável ou não. Precisa sim ter aquele intuito de constituir família que eu mencionei com você. Isso é um ponto importante, porque sempre teve, não sei se era uma jurisprudência anterior, que falava, não, você tem que estar no mínimo 2 anos com a pessoa. Então isso não existe mais hoje em dia. Não, para você reconhecer a união estável não existe uma questão específica, olha, você precisa estar tanto tempo. Então, se você está tanto tempo com a pessoa, às vezes você vai estar 6 meses e talvez você já tenha constituído esse intuito de ter um lar. E aí você separa por alguma razão, vai ter direito. Bom, pessoal, a gente falou de tantas coisas aqui voltadas para a questão do divórcio e união estável. Se a gente fosse estender, a gente vai ficar falando aqui por mais horas, né? Então, se você ainda tiver ficado com alguma questão, alguma dúvida a respeito desse tema, não deixe de nos enviar para que a gente possa esclarecer seus pontos de dúvida e talvez trazer alguns outros temas para que a gente possa se aprofundar num próximo vídeo, como os regimes de bem, como o pacto antinupcial. Deixa seu like aqui nesse vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Então é isso, pessoal. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. Valeu!